No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como a mudança de país afeta no relacionamento. Esse é um assunto pouco falado, porém de muita importância, então nós temos certeza que o vídeo de hoje vai ajudar os casais que estão se planejando para essa mudança. Habla galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal feito para quem quer saber tudo sobre morar na Espanha. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Thiago. E eu sou a Luciana, e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho como fica o relacionamento depois de uma mudança de país. Seja para a Espanha ou para qualquer outro país, com certeza essa dica vai servir. Nós temos notado que muitas pessoas que entram em contato com a gente, a maioria do nosso público, seja aqui no YouTube, no Instagram, ou até mesmo com as consultorias que a gente realiza, nós percebemos que a maioria das pessoas são família, vão vir em família, né? Sim, ou são casais sem filhos, tem casais com filhos também, casal com animal de estimação, tem famílias de todos os tipos, todas as configurações, né? E você que está nos assistindo, se encontra nessa situação? Vai vir sozinho? Vai vir com um companheiro? Deixa aí nos comentários pra gente saber um pouquinho da sua história também. Nós vamos começar primeiro falando um pouquinho de como era a nossa vida lá no Brasil, quais eram as nossas expectativas com relação a esse assunto do relacionamento e como de fato foi a realidade que nós encontramos aqui. No Brasil, o nosso relacionamento, nós enquanto casal, éramos um casal que passava muito tempo junto, né? Tinha até amigos que brincavam de como que a gente conseguia, porque a gente trabalhava junto e não era só um trabalhar junto de trabalhar na mesma empresa. Nós trabalhávamos na mesma sala, os dois, com a mesa um de frente para o outro. Nós saíamos do serviço, íamos para a faculdade junto. E depois da faculdade, ainda quando a gente não morava junto, eu ia dormir na casa dele. Como se já não bastasse ter ficado junto desde as 6 da manhã, eu ainda ia dormir na casa dele na maioria dos dias. Até que a gente casou e aí juntou tudo de uma vez. Mas aí, para resumir, né, um panorama geral, mais para frente, quando a gente já estava casado, a faculdade terminou e também continuamos no mesmo trabalho, porém em obras diferentes. Então assim, a gente já se via menos, mas aquela rotina de chegar em casa no final do dia e se ver assim por volta de 6, 7 horas da tarde ou da noite no Brasil, a gente já estava em casa. E era algo que a gente gostava de estar junto, essa companhia, a gente sempre se considerou assim o melhor amigo um do outro, a gente sempre, tipo assim, a gente passa o dia junto, conversa bastante, tem sempre assunto. E na preparação para vir para cá era algo que a gente pensava, o fato de que talvez a gente não pudesse estar junto tanto tempo. Porque assim, não se sabe como é um país novo, é uma situação chegando aqui, a gente tem que estar preparado, como a gente sempre fala nos vídeos, a gente tem que estar preparado para tudo. Então a gente já pensava que de repente no começo aqui a gente ia se ver pouco. E assim, por eu antes já ter vivido uma experiência fora, eu comentava com ele, eu falava assim, no Brasil nós temos uma rotina um pouco de horário comercial, de segunda a sexta, das 8 às 6, tem uma variaçãozinha um pouco para mais, um pouco para menos, tem algum final de semana que precisa trabalhar, mas aqui fora, assim, eu já sabia que não tem muito esse horário e realmente não tem, aqui tem turnos, e os turnos podem ser de diversos horários, como vocês têm acompanhado aí na rotina do Thiago, ele tem horários aí bem diferentes. Então, assim, a gente conversava sobre isso. E se eu, por exemplo, trabalho de manhã, chego em casa à tarde, ele trabalha de tarde e chega em casa de manhã, tipo assim, como que vai ser isso? Quando a gente vai se ver? E se os dias de folga não coincidirem? Então era algo que a gente conversava bastante, né? A gente tinha muito essa preocupação. Porque é isso, no começo a gente, nem hoje, que a gente já está aqui há 2 anos e meio, a gente pode dizer que a gente pode escolher o serviço, mas hoje já é uma situação um pouco diferente, onde a gente tem mais opções. Mas no começo que a gente já imaginava assim, encarar o que aparecer, então de repente um ia precisar trabalhar em 2 empregos, porque o outro talvez demorasse um pouco mais para conseguir trabalho. Enfim, a gente tinha vários cenários e a gente considerava o pior cenário de repente, a hora que um tá chegando, o outro tá saindo, né, de estar pouco tempo junto. Então a gente tentava assim, da melhor maneira possível, vir para cá já preparado para isso, assim, para pensar assim, olha, a gente precisa de muita maturidade para saber enfrentar esse momento, para saber lidar com a carência, com a falta do outro, e entender que isso vai ser um período e já tentar sair do Brasil bem preparado para todas essas situações.
E assim, além de estar preparado, não deixar que isso afete o relacionamento, preocupado com o distanciamento, tipo assim, poxa, quase não se vê, quase não tem tempo para fazer nada junto. E a gente ficava preocupado com a rotina sufocar a gente e a gente acabar se desestruturando aí nessa mudança. Então a gente sempre teve bastante essa preocupação. E aí você acaba pensando, quando você tem essa preocupação, a gente acaba buscando meios para se isso acontecer, né? Então aí a gente acaba pensando, tipo assim, olha, se chegar isso acontecer, a gente vai ter pouco tempo, então vamos precisar aproveitar esse tempo, fazer alguma coisa, sabe, de qualidade, um tempo que seja de qualidade, não aquele tempo que fica só ali, não sei, assistindo uma TV, alguma coisa, ou pequenas atitudes que a gente pode fazer no dia a dia para mesmo não estando junto ali o tempo todo, mostrar que está presente, né? Então a gente acabava já pensando em coisas para se isso acontecesse. E chegando aqui, a gente se surpreendeu positivamente que não foi a nossa realidade, né? Nós conseguimos trabalhos que nos permitia, ainda que em turnos diferentes, porque eu trabalhava em horário comercial das 8 às 6, a Lu começou a trabalhar no período da noite, de meia-noite às 8 da manhã, mas assim, o período da noite que a gente tinha no Brasil, praticamente a gente tinha igual, porque eu chegava do serviço, a gente estava junto, e quando ela ia trabalhar já era o horário que ele ia dormir, que eu estava indo dormir, sabe? Então a gente tinha aquela parte de final do dia juntos como a gente tinha no Brasil. As folgas nem sempre eram a mesma, ele tinha as folgas fixas de sábado e domingo, eu tinha 2 finais de semana por mês e assim era suficiente, né? E os outros dias da semana acaba que também são bastante proveitosos. Mas tem um fator que nós não falamos até agora, que para nós é o mais importante disso tudo, é que mudar aqui para a Espanha era um projeto nosso, era um projeto do casal. Quem assistiu o nosso vídeo onde a gente conta sobre o porquê nós mudamos aqui para a Espanha, viu lá que primeiro eu tive a vontade, né, de vir para a Espanha, e no primeiro momento a Lu não, então esse sonho ficou um tempinho aí em stand-by até que ela quis. Mas aí a partir desse momento passou a ser um projeto dos dois. O casal queria vir para a Espanha, não era um projeto do Thiago que a Lu ia vir acompanhando, e nem ao contrário, sabe? Era o nosso sonho. E assim, na verdade esse é o principal motivo que fez com que a gente quisesse gravar esse vídeo. Porque talvez o que a gente tem falado até agora não seja muita novidade para ninguém, mas assim, o que nós um dia estávamos conversando depois de uma consultoria foi isso. O Thiago olhou para mim e falou assim, Lu, a gente precisa gravar esse vídeo. Por quê? Porque a gente percebe que muitas das vezes as pessoas falam assim, como é que eu faço para convencer meu marido? Como é que eu faço para convencer a minha esposa? E é muito complicado isso, porque se não é um sonho dos dois, isso depois aqui na Espanha, na hora que as coisas estiverem mais complicadas, que é aquele comecinho, isso vai ter um peso. Porque se o sonho é dos dois, já é difícil. Mas pelo menos a gente vai se olhar, como é o nosso caso, e vai falar, olha, calma, num dia que ele tá mais nervoso, tá chateado, enfim, que dias ruins a gente tem mesmo. Então vai ter eu para dizer, não amor, calma, vai passar, é por um bem maior, a gente veio já esperando que isso fosse acontecer, mas vai passar. Então assim, você vai ter uma pessoa do outro lado ali te dando apoio. E mesma coisa vai ter um dia que eu vou cair, ele vai estar dizendo ali, não amor, calma, eu sei que você está cansada, mas enfim, dando aquele apoio que se não tiver essa parceria, isso com certeza vai ser um problema. A outra pessoa lembra, aconteceu isso recentemente, um dia eu cheguei em casa muito chateado, tinha começado no trabalho, era um trabalho que não era o que eu queria, era um trabalho que para mim foi muito difícil começar. Sabe, o primeiro dia foi muito difícil, eu cheguei em casa naquele dia assim, foi um choque, arrasado. E aí foi muito importante conversar com ela e ela falar, olha, a gente sabia que ia passar por isso. Enfim, foi relembrando tudo que a gente passou até aqui, tudo que a gente já conquistou, tudo que a gente ainda vai conquistar, todos os nossos objetivos. Então isso naquele momento me acalmou e me fez pensar, sabe, não, se eu estou fazendo isso hoje é por um bem maior, se a gente... Sabe, me fez enxergar o que a gente fala. Se você não tá bem, você não enxerga nada bem. Você não vê as vantagens que tem no entorno. Então, como ela estava aqui nesse momento, ela me fez enxergar as coisas boas e eu ver que, tipo assim, por mais que esse serviço não seja o que eu quero, eu estou desfrutando de várias outras coisas, eu estou tendo várias outras oportunidades e me deu força para no dia seguinte levantar e ir para o trabalho e continuar.
Agora, vamos imaginar um cenário em que eu vim só porque, assim, eu tive que vir, somos casados, ele quer muito vir, eu não quero tanto, mas eu sei que é o sonho dele, e eu vou e pronto, sabe, assim, algo que não foi muito da minha vontade. Nesse cenário, eu teria virado para ele e falado assim, tá vendo? Eu te falei que não era pra gente vir. Então, no assim, Brasil a gente tava muito melhor. Se for inventar de vir pra cá... inventar, agora aguenta. Não fica reclamando, não. Queria viver o sonho europeu? Exato. Então, assim, por isso que a gente fala da importância da parceria, de que isso seja um sonho dos dois. Porque esses momentos, como aconteceu esse dia com ele, acontece muito aqui com a gente. Às vezes ele, às vezes eu. O fator saudade também. Então, e o contrário também, porque, por exemplo, era eu que estava chateado e ela acabou me consolando, mas poderia, assim, eu ser o que não queria vir, tá muito pé da vida por ter passado por tudo que eu passei naquele dia do serviço e eu tô vivendo o sonho dela. Eu ia chegar em casa e ia acabar, de repente a gente ia ter uma discussão, porque eu ia falar, tá vendo o que eu tô tendo que passar? Por sua causa. Só por sua causa, pra viver o seu sonho, sabe? Então, assim... O mais importante é que o sonho seja dos dois, porque as dificuldades vão existir e nesses momentos, além de você ter o problema com o serviço ou um problema financeiro, você ainda vai ter um problema com uma pessoa que aqui na Espanha vai ser o seu suporte, vai ser o seu único suporte. A maioria das pessoas que vêm ou só em casal ou vêm com os filhos, geralmente num caso desses os filhos são pequenos, então você não vai chegar e chorar e desabafar com um filho seu pequeno, então você vai correr pro abraço do marido, pro abraço da esposa. Aqui a gente sempre comenta o quanto a nossa união se fortaleceu, mas é por isso, era um sonho dos dois, então hoje ele tem o meu apoio e eu tenho o dele, e isso é muito importante nesse caso, porque assim, quem mais a gente teria para recorrer, né, nesses momentos difíceis? Isso é pra tudo, né? Mas assim, na verdade acho que tudo que a gente vai fazer depois que a gente casa é meio que aquela coisa de ser dos dois, né? Por exemplo, igual, a gente criou o canal no YouTube, passou a ser um projeto dos dois porque um não entenderia num domingo, um tendo que tirar o domingo pra editar um vídeo, sabe? Então, como é dos dois, acaba se entendendo. Isso é algo que, assim, precisa ser pra tudo. Mas para essa questão, é o que a Lu falou, é muito mais importante porque aqui basicamente um é o apoio do outro. Você vai ter um amigo, sim, mas assim, é diferente. Você não vai chegar no final do dia e pegar o telefone e ligar para um amigo do trabalho para desabafar isso. Você não vai ter aquela prima. Eu ainda tenho a minha mãe, mas assim, é diferente. Quando você casa, é o outro que passa a ser a sua metade, né? Então aqui, a maioria das pessoas, eu acredito que não vai ter a mesma felicidade que eu, por exemplo, de ter a mãe. E aí é difícil você ligar, você pode até ligar para um parente, mas assim, você não vai ter um abraço, e é diferente quando aquilo vem do seu parceiro, até né? mesmo ligar para o Brasil, para os amigos e tal, as pessoas não sabem o que você realmente está passando, sabe? Quem tem a noção, a gravidade, quem consegue ter essa sensibilidade é a pessoa que está do seu lado. Então nossa primeira dica é essa, de não tentar convencer o seu parceiro só por convencer, é dar o tempo para que ele se convença, é mostrar para ele não só a parte boa, porque se de repente ficar mostrando só a parte boa, só o que é possível comprar aqui com salário mínimo, só os lugares que dá para conhecer, talvez a pessoa se convença, mas chegue aqui e se assuste, se frustre. É capaz até de falar assim, nossa, mas aquilo não é tudo que você me vendeu lá no Brasil não, né? Então assim, mostre toda a realidade, mostre o tipo de trabalho que precisa ser feito aqui, que de repente ele não vai ter, o seu parceiro, sua parceira, não vai ter o mesmo trabalho que tinha aí no Brasil, sabe? Mostra o lado bom e o lado ruim. Põe ele para assistir, ele ou ela, todos os vídeos aqui do canal, que com certeza ele vai formar uma opinião. Se ele quiser vir, vai ser porque ele gostou, e se não, ele já sabe o lado ruim também. Então é isso. Então a nossa dica é que vocês venham preparados do Brasil nesse sentido, venham bem alinhados, venham cientes de que vão existir esses momentos difíceis, e que assim, não vale a pena, a gente acha que não vale a pena convencer o outro a qualquer custo. Isso lá na frente pode te gerar um grande problema no seu casamento e, enfim, pode ser que aqui vocês se separem, pode ser que um volte, outro não. Então, assim, se a ideia é vir a família reunida, que todos permaneçam reunidos, né? A família unida, né? E que cada um esteja ciente do que vai precisar abrir mão, né? Para que cada um ponha na balança e que realmente seja essa experiência de vir para cá, da família estar unida e aproveitar tudo
o que o país tem, sabe? Porque tem muita coisa aqui para se aproveitar e em família é muito gostoso. A gente desfruta mais do que tem aqui. Vamos concluir o vídeo aqui andando agora, que ali onde a gente estava sentado começou a fazer um pouco de barulho. Mas voltando aqui no assunto, uma outra dica que a gente acha interessante dar para vocês é sempre que possível, né? Sempre que na medida do possível, vocês continuem fazendo programas de casais. A rotina aqui da Espanha geralmente é um pouco mais tardia, as crianças dormem mais tarde porque vão para a escola mais tarde, mas sempre que possível colocar as crianças para dormir mais cedo e tentar reservar um tempinho, tentar manter a união aí o mais próxima possível. A gente tinha já essa preocupação, né, antes de vir, e a gente chegou aqui, a gente criou uma rotina onde a gente faz isso. A gente separa um dia da semana para fazer o que a gente chama de dia da família, que é o dia que a Ju espera a semana inteira. A gente põe os colchões na sala, dorme na sala, enfim, faz programa para todo mundo, assiste filme, e um outro dia da semana a gente reserva para nós, para fazer o dia do casal. Então aí é o dia que a gente prepara uma comida diferente, um jantar um pouco mais elaborado, a gente faz algum programa, às vezes a gente sai, né, também vai fazer um passeio em algum barzinho, alguma coisa, e quando não dá para fazer isso, porque não é sempre que dá, a gente fica em casa mesmo, mas faz alguma coisa pra gente, saindo um pouco daquela rotina de só ficar assistindo uma televisão, ou ficar junto, mas mesmo sem estar conversando, sem estar dando atenção um pro outro, né? Então a gente tentou adaptar isso, funcionou muito bem para nós. Aqui é algo que a gente acaba esperando esse dia também, a gente conta com esse dia. E digo que não é algo natural, assim, se você deixar, não vai ser um tempo que naturalmente você vai ter. É um tempo que é como se você precisasse colocar na agenda que aquele dia você tem que fazer algo com as crianças, aquele dia você tem que fazer algo só o casal, então assim, não é natural, precisa ser organizado realmente. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que as dicas sejam úteis para vocês que estão se planejando para mudar aqui para Espanha. Se você assistiu esse vídeo até aqui e ainda não está inscrito no nosso canal, já se inscreve, ative o sininho das notificações. Nós postamos 2 vídeos todas as semanas que com certeza vão te ajudar aí na sua preparação e no seu planejamento para morar aqui. Mais uma vez, muito obrigado por nos assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.